ainda, que é dia 10. A gente vai fazer a aula de paleoclima. Depois, dia 17, a gente faz a aula de mudanças climáticas. E aí, dia 24, a gente faz a nossa segunda prova. É isso? É isso. Não. Pera. Volta. Hoje a gente faz classificações climáticas. Depois, paleoclima dia 10. Dia 24, a gente faz a nossa segunda prova. Tá? Professora, boa tarde. Pode repetir de novo que cortou o áudio que você estava falando? Para dia 17 de setembro, a entrega das atividades, tanto o climograma quanto a carta sinótica. E aí, dia 24, a nossa segunda prova. Ok? Professora, só, eu não me lembro, mas elas têm peso igual, né? Todas as atividades. Não, as provas têm peso 2 e as atividades têm peso 1. Então, cada prova vale 4 pontos e cada atividade vale 1 ponto. Não entendi, cada prova vale 4 pontos? Isso. Então, 4 com 4, 8, climograma 1 e as cartas sinóticas 1, inteira 10. Certo, então, Tá? obrigado. Nada. Fechou? Então, vamos começar aqui. A gente vai falar primeiro sobre a classificação climática do Köppen. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo os slides, crianças? Sim. Beleza. Tá. Então, a gente vai falar agora sobre o que é uma classificação e apresentar para vocês esse personagem super importante na história da climatologia, que foi o Köppen. Tá? O que vem a ser uma classificação? Tá? O ser humano, o cérebro humano, ele pensa em termos de classificação. A gente consegue, aquilo que a gente viu na nossa primeira aula de astronomia, a gente pensa em termos de classificação, ou seja, a gente enxerga em tudo que tem no ambiente semelhanças que as coisas têm entre si e diferenças que as coisas têm entre si, de tal forma que as coisas que são semelhantes nós damos um nome em comum e as coisas que são diferentes a gente dá um outro nome. Tá? Isso é o princípio da classificação. Toda classificação, ela está baseada no princípio, que a gente não garante isso na natureza, ela está baseada no princípio de que existe uma ordem na natureza, de tal forma que eu posso classificar as coisas em verdes, vermelhas, amarelas, de acordo com aquilo que os meus sentidos percebem na natureza. Como a gente viu no começo da disciplina de astronomia, a gente não tem como garantir que essa ordem efetivamente exista na natureza. Essa ordem que a gente enxerga é a maneira como o ser humano percebe o mundo. E se as classificações elas são fruto da percepção do ser humano, elas são mutáveis. Tá? Mutáveis em função de qual é a bagagem cultural que a gente tem para levar isso, em classificar em verde, amarelo e vermelho. Então, a classificação ela depende da nossa bagagem cultural, ela depende do nosso grau de conhecimento a respeito da natureza, ela depende dos critérios que a gente está utilizando para classificar um objeto, se a gente está classificando por cor, se a gente está classificando por tamanho, se a gente está classificando pela origem do material. Né? Então, a classificação ela depende do critério que você está utilizando. Tá? Então, por tudo isso, elas são mutáveis, elas são diferenciáveis culturalmente. Então, uma classificação que serve para uma época, para uma cultura, ela pode não servir mais para uma outra época, para uma outra cultura. Tá? Depende do propósito que a gente vai utilizar, né? Para que eu vou classificar esses objetos? É para uma criança que eu estou classificando esses objetos? É para um adulto? É para agricultura? É para indústria?
Tá? Então, o propósito da minha classificação vai influenciar também na maneira como eu produzo a minha classificação. Tá? Então, toda classificação é uma tentativa de botar ordem na natureza por parte do cérebro humano. Eu não tenho como garantir que essa ordem efetivamente exista na natureza. Ok? É por isso que a gente vai ver tantas classificações climáticas tão diferentes, que elas vão depender dos tipos de dados que a gente tem acesso e principalmente também da finalidade a que se dirige essas classificações. Quem me chama? Aqui. Então, alguns problemas que a classificação climática especificamente ela pode envolver. Uma primeira coisa que a gente pode considerar é o próprio conceito de clima. O que é clima? Tá? Então, a gente tinha visto no começo da nossa disciplina que clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo para definição do SORRE. Tá, mas o que é o tempo? Tempo é o estado atmosférico, é o estado meteorológico. Tá? Só que tem um pequeno problema nisso. Você está tentando classificar uma coisa que você não enxerga, que é o ar. O ser humano, o principal sentido mais desenvolvido nos seres humanos é a visão. Nós somos essencialmente visuais. Tá? Então, a gente já tem uma dificuldade aí de classificar um negócio que a gente não enxerga. Segundo, classificar um negócio que não tem fronteiras. Né? Onde é que acaba? A gente sabe onde é que acaba uma cidade, onde começa a outra, onde é que acaba um país, onde começa a outra, onde acaba o nosso corpo, começa o corpo do outro. Mas onde é que começa o clima tropical e termina o clima temperado? Será que dá pra gente passar uma régua na atmosfera e falar, né, onde é que acaba um clima e onde é que começa outro? Isso é muito difícil. Tá? Primeiro que a gente não enxerga o ar. Segundo que o ar ele é um contínuo sobre o planeta. E pior, né, é um contínuo que tem movimento. Então, o ar que é temperado, ele vai para a região tropical, o ar que é tropical vai para a região temperada, doideira. Então, como que eu vou classificar uma unidade climática, dizer aqui eu estou no clima temperado, aqui eu estou no clima tropical, aqui eu estou no clima equatorial? Sabe, qual é o limite entre eles? Tá? Então, isso é uma grande dificuldade para a gente classificar, fazer classificações sobre o ar, que é uma entidade que você não enxerga e que é uma entidade extremamente dinâmica. E, além disso, né, você não está classificando propriamente o ar, bolsões de ar, você está classificando o clima. Que o próprio conceito de clima já é uma entidade, é um construto humano, né? O que é o clima na natureza? Você sabe o que é a árvore, você sabe o que é o rio, você sabe o que é a nuvem, mas o que é o clima? Onde é que está o clima na natureza? Percebe que a gente não consegue pegar o clima, né, descrever exatamente o que é o clima. A gente sabe que o clima é como o tempo costuma se comportar, que é isso que é a noção de sucessão habitual dos tipos de tempo, tá? Mas a gente não enxerga o clima na natureza. Você consegue classificar suas coisas em verde, amarelo e vermelho porque você está vendo esses objetos, mas ninguém vê o clima, ninguém sente o clima propriamente dito. A gente sente a chuva, a gente sente o sol, a gente sente o vento, mas o clima, efetivamente, a gente não consegue sentir. Tá? Então, esse é um primeiro problema, né? Como se classificar uma coisa que sequer a gente consegue conceituar direito, sequer a gente consegue sentir direito. Segundo problema, se a Terra possui um ou vários climas. Porque se a atmosfera é uma só, faria sentido a gente pensar que existiria apenas um movimento da atmosfera, uma dinâmica climática que atuaria em sentido global. E, no entanto, isso é um total contrassenso com o que a gente observa. A gente observa zonas da Terra que são extremamente quentes e zonas da Terra que são extremamente frias. Então, por aí já não faria sentido. Embora a atmosfera seja uma só, não faz sentido você pensar que existiria um clima global, já que a gente tem uma diversidade imensa de tipos climáticos na Terra, tá? Então, aí, qual vai ser... em quantas unidades climáticas eu posso definir? Eu posso classificar a Terra em 2 climas? Clima quente e clima frio? Ah, não, mas não tem só o quente, tem o frio, tem o morno.
Ah, mas tem o morno quente, tem o morno frio, tem o frio pra caramba, tem o quente pra caramba. Né? Quantas subdivisões eu vou fazer? Tá? Qual critério que eu vou utilizar para fazer essa classificação climática? Quais são as variáveis que eu vou utilizar? Eu vou falar só de temperatura? Eu vou falar de umidade? Eu vou falar de direção do vento? Eu vou falar de massas de ar, que são as predominantes? Eu vou falar de balanço hídrico do solo? Eu vou falar de excedente hídrico? Eu vou falar de déficit hídrico? Tá? Quais são os critérios que eu vou utilizar? Em tese, a gente pode pensar que quanto mais variáveis eu tiver numa classificação, melhor ela é, porque ela vai ser mais detalhada. E, no entanto, isso não é o que ocorre, porque você esbarra na questão da praticidade. Né? Faz sentido eu pensar em fazer a classificação climática mais completa do mundo se eu não vou ter esses dados? Se eu estou trabalhando em rincões do planeta que mal tem registro de umidade do ar, vamos supor. Né? Então, é isso que eu tenho que levar em consideração. Não adianta eu pensar numa classificação super completa se eu não tiver esses dados à minha disposição. Então, qualquer classificação que eu queira pensar, eu tenho que adequar isso aos dados que eu tenho à disposição, ao objetivo dessa classificação, se é uma classificação para zonas urbanas, se é uma classificação para zonas rurais, se é uma classificação para produtividade agrícola, se é uma classificação para produção hidrelétrica, né? E eu tenho que adequar também a escala que eu estou utilizando, tá? Todo mundo que anda pela cidade já percebeu que tem regiões da cidade que são mais quentes e regiões que são mais frias, regiões que são mais úmidas e regiões que são mais secas. Eu poderia fazer uma classificação climática dentro da cidade, dividir a cidade em diferentes unidades climáticas. Poderia, mas eu tenho dado para isso? Eu tenho uma estação meteorológica em cada bairro para eu poder fazer a classificação climática de cada bairro? Não tenho. Então não adianta eu querer fazer uma classificação super detalhada se eu não tiver esses dados disponíveis, tá? E outra, qual o sentido? Tipo, se eu vou fazer uma classificação climática que leve em consideração a produção hidrelétrica ou a produção de energia solar, né, que eu vou precisar de saber os dados de pluviosidade, no caso, para construir uma hidrelétrica, eu vou precisar dos dados de energia solar, que vai ser o caso de para instalar uma usina de energia solar. Talvez não faça muito sentido eu fazer uma classificação, né, por bairro dentro da cidade. Tá? Porque, tipo, não vai variar tanto assim, né? Não é uma maneira tão significativa de variação da insolação de um bairro para outro dentro da cidade. Temperatura, sim, mas a insolação propriamente dita não varia tanto assim. Né? Então, não tem serventia eu fazer uma classificação, né, da cidade, né, dentro da cidade, né, dos bairros da cidade, se o meu objetivo é a instalação de usinas de energia solar. Basta uma classificação de uma escala um pouco maior, né, uma classificação regional. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente faz uma classificação climática. Então, não é um processo nada simples. É por isso que existem tantas classificações, é por isso que elas vão evoluindo, elas vão mudando conforme os objetivos que a gente está pretendendo. Tá? Os dados que a gente mais utiliza para fazer uma classificação climática, então, obedecendo a essa questão da praticidade, são a temperatura e a precipitação. Tá? Basicamente, médias mensais de temperatura e de precipitação. Como a gente tinha visto algumas aulas atrás, para definir um tipo climático, a gente utiliza a chamada normal climatológica, que são médias de 30 anos para cada uma dessas variáveis. Então, habitualmente, para a gente classificar os tipos climáticos, é essas duas variáveis só que a gente utiliza. Vai ter classificações mais complexas, né? A classificação Thorne-White, por exemplo, ela vai levar em consideração o déficit hídrico, né, o armazenamento hídrico do solo, que é uma classificação para agricultura. Tá? Piada aqui, né? Uns fatos da minha vida. Quando eu fui prestar o concurso da UDESC, que tinha essa vaga para climatologia aqui em Florianópolis, tinha também no mesmo concurso uma vaga para climatologia para Lages.
que é a parte mais agrícola da UDESC, né? Então, trabalhar com uma climatologia efetivamente mais agrícola. Eu falei, o quê? Passar o resto da minha vida ensinando Thorne to White? Tô fora, vou para Florianópolis mesmo. Ok. Então, qual é a ideia? Então, basicamente, só temperatura e pluviosidade é o que a gente vai precisar para fazer uma classificação climática razoavelmente boa para a maioria dos propósitos, tá? Esses dados de temperatura e de pluviosidade, assim como outros dados importantes para o entendimento do clima, a gente utiliza o chamado abrigo de Stevenson para obtenção desses dados, que é essa casinha aí que a gente coloca os instrumentos meteorológicos, tá? Não é em qualquer lugar que a gente pode colocar essa casinha, tá? Então, quais são alguns critérios aí de construção dessa casinha? Por definição, os instrumentos, o chão da casinha fica a 1 metro de distância do solo, que é uma distância, assim, prática para você mexer e você já não está mais tão perto, assim, de pegar efetivamente aquela radiação hardcore mesmo que sai do solo. Já está razoavelmente distante, assim, mas é o suficiente para a gente poder abrir a casinha, poder obter aí os dados, né, pegar os resultados dos instrumentos. Tem que ser pintada de branco, por motivos óbvios, você não vai com outras cores mais escuras do que isso, você vai induzir um albedo mais baixo aí sobre essa superfície. Então, você vai induzir uma perturbação aí na medição de temperatura. Você vai esquentar a temperatura e não é isso que é desejado. Então, ela tem que ser pintada de branco e tem que ser toda vazada, assim, com janelinhas de veneziana para permitir a entrada do ar corretamente, sem que você esteja pego por rajadas de vento propriamente. Então, você mantém ali uma certa isotermia dentro da casinha, tá? Então, esses são alguns critérios para a instalação de uma estação meteorológica, mas existem outros que são chamados critérios ideais de uma estação. Seriam esses daqui, que são regras da Organização Meteorológica Mundial, não, recomendações da Organização Meteorológica Mundial para a instalação de estações meteorológicas. Então, tem que ser um chão plano e horizontal, não pode ser inclinado, porque a inclinação ela vai induzir também uma variação ali na incidência de radiação solar, tá? Cercado por uma superfície limpa com inclinação inferior a 1/3, ou seja, menos de 19 graus de inclinação, então o mais plano possível, tá? Coberta de grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura, tá? Então, não pode ser asfalto, não pode ser piso, não pode ser no meio de uma piscina, né? Então, por convenção, assim, grama, ou seja, professora, mas a grama não tem um albedo? Também tem. Mas a ideia é que todo mundo fique igual, né? Ninguém tenha uma perturbação diferenciada, para dizer, todo mundo tá errando igual, tá? Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros de superfícies de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos, ou seja, pelo menos 100 metros de qualquer tipo de construção. Não pode ter casa, não pode ter prédio, não pode ter asfalto, nada, tá? Então, só essa grama ali em volta, por pelo menos 100 metros. Você já vê que nessa imagem ela já está meio inadequada, né? Tem construção ali a menos de 100 metros, como a gente consegue ver aí na imagem, tá? Bem como de grandes corpos d'água, ou seja, eu não posso colocar a estação perto de uma piscina, tá? A não ser aqueles representativos da área, ou seja, se eu pegar uma represa ou então os grandes lagos norte-americanos, vai dizer que ali perto não pode ter estação? Pode, porque é um lago natural. Então, lago natural eu posso instalar, né? Pode estar a menos de 100 metros ali da área, da estação, tá? Lagos artificiais, né, muito expressivos, aí você já não pode. E por fim, sem sombra para uma elevação do Sol no horizonte superior a 3 graus. Então, assim que o Sol nasceu, já não pode mais estar fazendo sombra, não tem nada que faça sombra, por menor que seja, sobre a estação, tá? Vocês veem que não é um negócio muito simples de
você conseguir localizar um lugar para instalar isso. Tem bastante gente que me pergunta, por que você não instalou uma estação meteorológica lá na UDESC? No campus da UDESC. Eu falo, me fala onde? Me fala um lugar ali no campus da UDESC que eu consiga instalar uma estação obedecendo esse tipo de critério. Ah, professora, mas lá na UFSC tem uma. Tem, do lado do ponto de ônibus. Parabéns. Aí passa um monte de ônibus, passa carro, tem asfalto ali do lado. Beleza. Tá super certinho ali a localização. Né? Na maior parte das estações meteorológicas do mundo que a gente vai observar, elas não obedecem a esse tipo de critério. Tá? E aí, já dando um spoiler para nossa última aula, assim fica fácil demonstrar que o planeta está aquecendo. Se você coloca um monte de estações meteorológicas dentro das cidades, e as cidades crescem, e vão registrando ali esse aumento da temperatura nos seus termômetros, assim fica fácil demonstrar um planeta aquecendo. Tá? Não é o planeta que está aquecendo, é a estação meteorológica que está localizada no local errado. Tá? Seguindo aqui. Os principais instrumentos meteorológicos que a gente utiliza nas estações, alguns desses a gente já viu ao longo do nosso curso. Então, o termômetro, para medir a temperatura, a gente já viu como ele funciona. E o higrômetro ou o psicrômetro, para obtenção da umidade relativa, tá? Esse aqui está na imagem, é um psicrômetro portátil, mas você consegue colocar um ali na estação e ficar fazendo a medição. Hoje em dia, é mais a estação automática que você tem. Você não precisa ficar dependendo do estagiário para ficar toda hora, de hora em hora, abrindo ali a portinha para fazer a leitura. Bota ali aquilo no data logger, já ligado ao computador, ele já vai transmitindo os dados para a estação, ali pegando de hora em hora, às vezes até as mais modernas, de 5 em 5 minutos você já consegue ter os dados. Tá? Vamos, meu filho. Aqui. O pluviômetro para medição da precipitação, a gente já tinha visto como é que ele faz ali essa medição ali, o pluviógrafo no caso, né, esse mecanismo aí acoplado a uma canetinha que vai registrando a precipitação, as variações da precipitação, e o barômetro para medir a pressão atmosférica, que quanto maior a pressão atmosférica, mais vai fazer subir essa coluna de mercúrio. Tá? Esse é o princípio básico aí do barômetro. Direção e velocidade do vento. Tá? A gente utiliza para velocidade o anemômetro, que é esse instrumento aí com as colherzinhas, que quanto mais veloz tiver o vento, mais rápido ele vai girando. Tá? E aí você tem o reloginho aqui embaixo também registrando essa velocidade. Tá? E a biruta, que é esse coador de café. Ah, vocês não são do tempo do coador de café. Ah, mas tem ainda nas cafeteiras. Mas os mais antigos ainda um pouco mais rudimentar do que esse. Então a biruta ela vai medir a direção do vento. Tá? O anemômetro não mede a direção, ele só mede a velocidade. A biruta não mede a velocidade, mede somente a direção. Então, para você combinar saber a direção e velocidade, você vai precisar dos dois instrumentos. Então, ela fica solta aí, né? Balançando aí ao sabor do vento. E uma estação um pouco mais completa do que isso, vai ter instrumentos também que medem a intensidade da radiação solar. Então, nós temos o piranômetro, que é esse instrumento aqui da esquerda, que mede a intensidade da insolação. Ela tem um globinho aí de cristal que vai captar a quantidade de energia solar. Isso é super útil quando você está pensando em instalar usina de energia solar, por exemplo, né? Ver se vale a pena naquele local. E o heliógrafo, que vai medir a duração da insolação, que esse eu acho o mais legal, cara. Olha a ideia. Você coloca o papelzinho aqui embaixo desse arco que está embaixo da bola de cristal, e aí a bola de cristal vai fazendo aquele efeito de lupa. Sabe quando você vai queimar o papel com a lupa? Mesma coisa. Essa bola de cristal vai queimando esse papel com a radiação solar incidente. Então você consegue saber a hora que o sol nasceu, a hora que o sol se pôs, né, a duração da insolação. A hora que fica nublado,
aí ele vai parar de registrar, vai passar vai passar as horas ali sem que o papel seja queimado. O papel só vai ser queimado quando realmente tiver o sol incidindo, tá? Então isso também é importante para você saber se vale a pena instalar usina de energia solar, né? Porque não adianta só ser uma região quente, não é só isso que tem que ser levado em consideração. Tem que ser levada a incidência de radiação solar mesmo. Então, se é um local que é muito nublado, aí não vale a pena você instalar. Ok? Bom, então, de posse de alguns dos principais instrumentos, a gente vai falar sobre os tipos de classificações climáticas. Tá? Temos basicamente dois tipos de classificações, as chamadas analíticas ou estáticas e as chamadas genéticas ou dinâmicas. Qual que é a diferença entre elas? As classificações analíticas ou estáticas, elas não estão preocupadas em descrever qual é a origem dos climas, que é a característica básica das classificações genéticas, tá? As analíticas, elas estão, grosso modo falando, elas estão preocupadas em descrever como o clima é. Se ele é úmido, se ele é seco, se ele é quente, se ele é frio. Basicamente um retrato do que ele é. Tá? As genéticas ou dinâmicas, elas estão preocupadas em saber por que é. Então, a origem disso. Por que que é seco, por que que é chuvoso? Ah, porque tem uma massa de ar assim, tem uma massa de ar assado. Tá? Então, a classificação analítica está só preocupada em descrever o clima. A genética, ela está preocupada em explicar o clima. Qual que é melhor, qual que é pior, professora? Não tem melhor e pior. Né? Depende da finalidade a que você está se destinando. Tá? Basicamente, projetos agrícolas vão estar mais preocupados com as classificações analíticas, né? Eu quero saber quanto que chove ou quanto que faz de sol, né? Não me interessa muito saber por que eu tenho esse tipo climático. Eu quero saber se esse tipo climático é adequado à minha lavoura. Deu. Eu não preciso de grandes explicações a esse respeito, tá? Classificação genética, aí já não. O cara que vai estudar mudanças climáticas, por exemplo, ele vai estar querendo uma classificação genética. Ele vai querer saber qual é o jogo de massas de ar que produz aquele clima e por que ele está se comportando de uma forma que não é o habitual ou o esperado. Tá? Então, as classificações analíticas, o que eu preciso para fazer uma classificação analítica? Eu preciso de médias dos dados climatológicos. Eu preciso de médias de temperatura, médias de precipitação, médias de insolação, parará, parará. Tá? Classificações genéticas, o que eu preciso? Eu preciso conhecer a dinâmica das massas de ar. Ah, então por aqui passa a massa equatorial continental, por aqui passam os ventos alísios, por aqui passam a frente polar. Tá? Eu preciso saber qual é o jogo das massas de ar. Deu para entender a diferença entre elas? Então, grosso modo, a analítica é o clima, o que o clima é, e a genética, por que o clima é. Tá? A principal classificação analítica que nós temos é a classificação de Köppen, e a principal classificação genética que nós temos é a classificação de Strahler. Grosso modo, toda classificação analítica, ela imita a classificação do Köppen, ela deriva da classificação do Köppen, que foi a primeira feita globalmente. E toda classificação genética imita ou deriva a classificação de Strahler. Tá? Então, o jeitão de pensar os climas, é por isso que eu passo só essas duas aqui para vocês, né? Porque o jeitão de pensar os climas de cada uma delas é diferente, tá? Mas todas as outras que são derivadas delas, né? São efetivamente, né, derivadas delas, né? Não tem muita invenção, não tem muita criatividade em cima disso. Ok? Então, vamos falar agora sobre a classificação climática do Köppen. Então, esse simpático velhinho aí, o Vladimir Köppen, tá? Quem me chama? Então, esse simpático senhorzinho aí, o
Köppen, tá? A título de curiosidade, ele era sogro do Wegener, tá? Se vocês se recordam do Wegener, é o cara que fez a hipótese da deriva continental, tá? Então ele se casou com a filha do Köppen. Daria tudo para participar de um churrasco na casa dessa família. Meu Deus do céu, olha os papos que deveria rolar, né? Então, ele vai fazer a primeira classificação climática analítica em nível planetário. Tá? Classificar os climas em nível planetário. E aí eu te pergunto... Oh, droga. E aí eu te pergunto, como é que o cara faz uma classificação climática planetária no século XIX? Começo do século XX. Se hoje a gente não tem dados decentes de estações meteorológicas aí pelo mundo. Simples. Não usou dados. Tá? Qual foi o pensamento do Köppen para fazer a sua classificação climática? Embora pudesse ter um dado aqui e outro ali, mas não foi esse o principal. Né? Não foi essa a principal fonte de informação, né? Estação de dados de estação meteorológica não foi a principal fonte de informação do Köppen. Tá? A principal fonte dele foi a paisagem. Que a ideia era a paisagem, o tipo de vegetação que se instala no local é um reflexo do clima. Aquilo que a gente já tinha falado outras vezes, né, dando sempre meu pitaco na aula, né, a vegetação é uma consequência do clima, ela não é a causa. Tá? Então, observando a paisagem como um reflexo do clima. Então, se eu tenho árvore, esse clima é quente, ele é úmido. Se eu tenho estepe, esse clima é mais seco. Então, observando a paisagem, eu vou categorizar os climas. A paisagem do mundo já era praticamente o mundo todo já bem conhecido nessa época. Então, a partir da paisagem, eu consigo fazer uma classificação climática. Tá? Pequeno problema. Vocês que serão bons alunos de ecologia e depois serão bons alunos de biogeografia, vocês vão observar que a paisagem, ela nem sempre, ou muitas vezes, quase nunca, ela reflete propriamente o clima do presente. É muito comum que a paisagem ela reflita o clima do passado. As espécies, elas migram conforme vai acontecendo mudanças climáticas ao longo da história, seja espécies animais, seja espécies vegetais. Tá? Então, eu posso ter em algumas regiões espécies vegetais e animais que não são, digamos, representativas do clima que eu tenho no presente nessa área, e sim de um clima que se instalou no passado. O principal exemplo que a gente tem disso no Brasil são as araucárias. A presença de araucárias aqui na região sul, ela está completamente inadequada ao tipo climático que nós temos hoje na região sul. Tá? Então, por que tem araucária por aqui? É porque nos últimos ciclos glaciais, elas se ampliaram. As araucárias, elas vêm dos Andes ali e foram se expandindo por conta das últimas glaciações que a gente passou. Elas foram tomando o território brasileiro. Tá? A glaciação acabou, mas elas ainda estão aqui. Tá? As espécies, elas demoram um tempo para migrar e demoram um tempo também para voltar para as suas regiões originais. Tá? Então, elas ainda estão presentes aqui, porque o fim da nossa última glaciação é razoavelmente recente. Né? O planeta começou a descongelar 8.000, 10.000 anos atrás. Né? Então, elas ainda estão aí presentes, mas elas não refletem especificamente o clima do presente. Então, isso é um problema. A gente utilizar a paisagem para fazer uma classificação climática, porque a gente está falando do clima atual, mas a paisagem ela pode muito bem refletir o que era o clima do passado e não do presente. Tá? Isso vai dar problema na classificação do Köppen, como a gente vai ver. Mas uma vantagem incrível da classificação do Köppen é que ela é feita em código. Tá? Então, é um código universalmente aceito, é um código de letras, tá? Em que os tipos climáticos vão ser representados em códigos de 2 ou de 3 letras. De tal forma que você batendo o olho naquele código, você já consegue saber como é que é o tipo climático, né? O regime termo-pluviométrico, ou seja, a variação da temperatura e da precipitação. Tá?
Então, como é que funciona esse código? A primeira letra é sempre uma maiúscula, que vai ser A, B, C, D ou E. Tá? O que vai ser o critério para cada uma delas? A letra A significa que o mês mais frio tem temperatura média superior a 18 graus. Tá? Por que 18? Tá? 18 é a isoterma das plantas tropicais, ou seja, as plantas tropicais elas só vão crescer se não tiver nenhum mês do ano com temperatura abaixo de 18 graus. Tá? Então, o ano inteiro, clima A significa que o ano inteiro a temperatura média está acima de 18 graus. Tá? Então, esses são os climas quentes. Tá? Professora, 18 graus acima de 18 é o clima quente? Sim, para com a mania de brasileiro de achar que quente é acima de 40. Tá? Não, né? Leve em consideração o que é o tipo climático do mundo inteiro, cara. Ter uma temperatura média acima de 18 para contexto global, cara, isso é quente. Tá? Então, as temperaturas médias acima de 18 o ano inteiro é um clima quente, é um clima tropical equatorial. Tá? Segundo ponto aí para os climas A, precipitação superior à evaporação. Então, precipitação é o quanto que chove, evaporação é o quanto que evapora. Tá? Ou seja, se eu tenho precipitação superior à evaporação, então esses climas são úmidos. Eu tenho excedente hídrico nesses tipos climáticos. Ok? Então, são os climas A, são os climas quentes e úmidos. Letra B. Evapotranspiração superior à precipitação. Ou seja, mais evapora do que chove. Então, essas são as regiões de déficit hídrico. Os climas B são os climas secos. Tá? E sem nascentes de rios perenes. O que era o rio perene? É o rio que corre o ano todo, é o rio que tem água o ano todo. Tá? Então, o clima B pode ser nascente de rio temporário, mas não pode ter nenhum rio, né, perene nascendo nessa região, porque o rio perene significa que ele corre o ano todo. Então, se é um clima seco, não posso ter um rio que corre o ano todo que nasça ali. Você tem o São Francisco, você tem o Nilo, que são rios que atravessam regiões secas, mas eles não nascem ali, eles só atravessam. Tá? Letra C. O mês mais frio tem uma temperatura acima de -3. Por que -3? -3 é a isoterma do permafrost. O que é permafrost? Permafrost é o solo permanentemente congelado. Não é neve em cima do solo, é o próprio solo congelado. Então é um negócio mais power assim. Tá? Então, se tiver a temperatura abaixo de -3, eu vou ter instalação de permafrost. Ou seja, se o clima C ele tem uma temperatura acima de -3, então é uma região que não tem permafrost. Tá? Então, o mês mais frio tem temperatura acima de -3 e abaixo de 10. Tá? Temperatura abaixo de 10 eu não tenho instalação de árvores propriamente ditas. Tá? E o mês mais quente tem temperatura acima de 10. Tá? Então, é aquele clima ameno. Tá? Uma perguntinha. Se eu tiver um local do globo, que eu tiver o mês mais quente 15 e o mês mais frio 12 de média. O que é esse tipo climático? É um A, B, C. O mês mais quente 15 e o mês mais frio 12. Não se encaixa no A, percebe? Porque o A tem que ter todos os meses acima de 18. Então, se eu tenho o mês mais quente 15, ele obedece ao critério do clima C de ser o mês mais quente, temperatura acima de 10, ok? Mas e o mês mais frio? 12.
O mês mais frio, no clima C, tem temperatura entre -3 e 10. Então, não encaixa. Perceba que esse tipo climático ele não é contemplado na classificação do Köppen, que é o muito comum aí para os climas subtropicais e a maior parte dos climas temperados. Tá? Aquilo que a gente estava falando, é uma classificação feita com base na paisagem, ela não é feita com base no dado. Aí, para dado, você pode, né, pensar em tipos climáticos os mais variados possíveis. Tá? Para corrigir isso, né, então, mesmo que não obedeça a esse critério de ter o mês mais frio com a temperatura abaixo de 10, a gente vai classificar esses climas subtropicais como clima C, tá? Porque senão não existe, tecnicamente não existe na classificação do Köppen, tá? Climas D. O mês mais frio tem temperatura abaixo de -3, ou seja, eu tenho permafrost no inverno, e o mês mais quente tem temperatura acima de 10, ou seja, eu tenho desenvolvimento de árvores no verão. Então, um clima frio no inverno e um clima quente no verão. E por fim, o clima E, quando o mês mais quente tem temperatura inferior a 10, ou seja, não tenho mais instalação de árvores nessa região. Tá? A gente pode subdividir ele em ET e EF. O ET, a temperatura do mês mais quente está entre 0 e 10, ou seja, eu tenho temperaturas positivas no verão. E o EF, que é o glacial mesmo, que é a temperatura do mês mais quente inferior a 0, ou seja, eu não registro temperaturas positivas ao longo do ano. Tá? Professora, eu tenho que decorar essa tabela toda? Bicho, eu vou te contar uma coisa. Eu só decorei isso daí quando fui prestar o meu concurso para o UDESC. Tá? Não deixa ninguém saber disso. Mas é uma questão de treino. Só quando você realmente treina muito, você consegue decorar todas essas letrinhas. Assim, só no primeiro lance não adianta. Tá? Segunda letra. O regime pluviométrico. Então, a primeira letra ela fala sobre a temperatura, o jeitão geral da temperatura. A segunda letra vai falar sobre a precipitação. Tá? Então, ele vai focar, a classificação do Köppen, em qual é a estação seca. Tá? Então, F, em alemão, F de frei, quer dizer 100. Então, é 100 estação seca. Então, é o clima que é úmido o ano todo. S, estação seca de verão, que é o Sommer. Então, seca de verão, chuva de inverno. Posso ter o S' também, seria chuva de outono e inverno. Tá? W, de winter, então a seca é no inverno. Então, se seca no inverno, a chuva é no verão. E eu posso ter também o W' com a chuva de verão, outono, que você vai aparecer em algumas regiões do Nordeste brasileiro, por exemplo. Tá? M, vem de monsoon, que é uma curta estação seca. O que significa curta estação seca? De 1 a 3 meses secos. Tá? Então, eu vou dizer que o clima não tem estação seca quando realmente nenhum mês é seco. De 1 até 3 meses secos, eu vou chamar de clima monsônico. Vai ser com essa letrinha M. Tá? Mais de 3 meses secos por ano, aí ele vai ser ou um S ou um W, que vai ser uma estação inteira. Tá? E aí, para os climas B, a segunda letra não vai ser uma minúscula, vai ser uma maiúscula. Tá? S para os climas de estepe, ou seja, que é aquele seco, peronomútil, assim, tipo, a maior parte do interior do Nordeste brasileiro. Que você tem instalação de uma caatinga, de uma estepe, né, como é conhecido para a maior parte do mundo. Aí W de Wüste, que é o deserto, aí quando realmente não tem nada, quando realmente não tem vegetação. Então, segunda letra maiúscula só para os climas B. Tá? Terceira letra vai falar sobre o regime de temperatura, sobre a variação da temperatura. Só vai ter terceira letra os climas B, C e D. O clima A e o clima... Oi? Professora, eu fiquei confuso agora. A primeira letra, ela já falou da temperatura. Sim. Correto? Uhum. E a terceira letra também. Sim, porque a terceira letra, ela fala sobre o regime de temperatura, ou seja, a variação dessa temperatura.
Então, por que o clima A não tem terceira letra? Porque o clima A é quente o ano todo. Então, não precisa de uma terceira letra. O clima E é frio o ano todo. Então, também não precisa de uma terceira letra. Eu vou precisar de uma terceira letra para aqueles climas que ora são quentes e ora são frios. Que é basicamente os climas C e D são os principais. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, a primeira letra, ela fala sobre o global da temperatura. A terceira letra, ela vai falar sobre o regime, a variação dela ao longo do ano. Então, para os climas C e D, vão ser 4 letrinhas possíveis. A, B, C ou D minúsculo. Letrinha última, A. Temperatura do mês mais quente, superior a 22, ou seja, um verão quente. Tá? B. Temperatura do mês mais quente, inferior a 22, ou seja, um verão que não é tão quente. E a temperatura dos 4 meses mais quentes é superior a 10. Ou seja, é um verão ameno, mas não chega a ser frio. Tá? Letra C. Temperatura do mês mais quente inferior a 22, que é a mesma regra do B. Menos de 4 meses com temperatura acima de 10, ou seja, é o ano todo, maior parte friozinho, ou seja, poucos meses do ano, até 4 meses do ano, com temperatura acima de 10, ou seja, a maior parte do ano é frio. Mas o mês mais frio não é congelante. O mês mais frio tem uma temperatura acima de menos 38, humildemente. Tá? E D, temperatura do mês mais frio inferior a menos 38. Professor, isso existe? Sim. Sibéria, Canadá, as partezinhas assim bem legais. Tá? E para os climas B, a terceira letra vai falar também sobre que tipo de deserto é. Lembra, os climas B são os climas secos. Tá? Então, qual é o tipo de deserto? Aí vai raiz e cálido. Né? Deserto quente vai ser a letrinha H. Deserto frio vai ser a letrinha K. Ok? Então, como é que a gente aprende isso? Gente, treino. Tá? Por isso que eu passo o climograma para vocês terem algum contato com o jeitão de se elaborar uma classificação climática. Tá? Aqui, globalmente, a gente tem um mapa mostrando quais seriam os tipos climáticos do Köppen, tá? Então, observa aí que os climas A e os climas E não têm uma terceira letra, porque eles não têm variação de temperatura. Quem vai ter terceira letra vão ser os climas B, C e D, tá? Vamos pegar aqui... o global é mais confuso. Vamos pegar a América do Sul. Dar um zoom aqui na América do Sul. Perceba aqui esse azul mais escuro, que é o clima AF. Onde é que ele se instala? Interiorzão da Amazônia, que a gente chama de Amazônia Ocidental, basicamente. Né? O que é o AF? Ele é quente e úmido o ano todo. Esse interiorzão aí da Amazônia. Curiosamente, né, a região mais continental, mas é aquilo que a gente tinha falado, né? Onde a umidade se acumula ali para formar a massa equatorial continental. A maior parte do território amazônico é um AM, ou seja, é um clima quente o ano todo com uma curta estação seca, tá? E a maior parte do Brasil vai ser um clima AW, que ele é quente o ano todo com seca de inverno, tá? Região sul do Brasil. A maior parte da região sul é um CFA, tá? C são aqueles climas mais amenos, ou seja, que eu tenho as 4 estações bem definidas. F significa que não tem estação seca, ele é chuvoso o ano todo. E A significa verão quente, tá? Você nota ali no meio da região sul uma ilhazinha de CFB, que é Curitiba, tá? Então, Curitiba é um CFB porque o verão já não é tão quente assim, ele é um verão brando, tá? E partes do sudeste brasileiro vão ser CWA ou CWB. São um clima ameno, porém com uma seca no inverno. Tá? Nordeste brasileiro são climas B, o interior do Nordeste são climas B, ou seja, são climas secos. Que ele está me dando aí esse laranja, que é o BSH, que é
a estepe, que são as caatingas que a gente tem no Nordeste, ou seja, é seco, mas ainda tem uma vegetação, então não é totalmente seco. Mas vejam que ele coloca uns trechinhos ali de um BWH, que é esse vermelho. BW já seria deserto. Então, aquelas áreas bem seconas mesmo, interiorzão da Paraíba, algumas porçõezinhas assim. Nem dá pra colocar no mapa, mas a Paraíba tem umas regiões bem sequinhas aí. Ele tá colocando aí mais pra Pernambuco, Bahia, essas partezinhas aí mais sequinhas, que já era quase dá pra gente classificar como deserto. Ok? Tá? Então, isso, pessoal, é a classificação do Köppen. Agora eu vou passar para vocês a classificação do Strahler, tá? E depois eu vou ensinar a vocês como é que a gente faz os climogramas. Alguma dúvida dessa parte da aula, crianças? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Professora, Oi. no slide anterior ali, as cores estão relacionadas diretamente com a temperatura. Não, com tipo climático. Tipo climático. De acordo aqui com a legenda. Tá, e qual é o padrão que foi levado em conta para chegar nessas tonalidades de cores? O padrão que eu quis. Aqui não tem escolha aqui nesse padrão de cores, não. É aleatório. Ok. Tá? Obrigado. Nada. Oi. Certo? Isso. Mas eu não sei se você está vendo errado. Isso. Aí tem uma relação da Isso. Que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver? Eu fiz um ontem aqui. Aqui, ó. É isso daqui que vocês vão fazer. É sensação de comportamento do mercado. Isso. Tá? Agora a gente vai falar sobre a classificação do Strahler. Troca. Aqui. Estão vendo os slides, crianças? Sim. Beleza. Então, qual a diferença básica da classificação do Köppen para a classificação do Strahler? A classificação do Strahler vai estar preocupada com a dinâmica das massas de ar, o movimento da atmosfera, tá? Por que isso? Porque a classificação do Köppen, se vocês repararam, ela fala, o clima é quente e úmido o ano todo. Tá, mas conforme passa o tempo, os tipos climáticos mudam. Eu posso ter um clima que outrora eu classificava como mais seco, e aí vai passando o tempo e ele vai ficando mais úmido. A gente observa isso, por exemplo, no Sahel africano, tá? Principalmente a borda sul do Sahel, ela era muito seca entre as décadas de 60 e 70, passou a ser um pouquinho mais chuvosa a partir da década de 90, assim. Então, os tipos climáticos... Peraí, deixa eu abrir a janela, que tá muito quente. Então, os tipos climáticos, eles mudam ao longo do tempo. Então, para eu conseguir explicar por que os climas vão mudando, eu não posso simplesmente dizer, o clima ele é quente e úmido, ou ele é quente e seco. Ele não vai ser quente, úmido ou quente e seco a vida inteira. Ele pode mudar, tá? E ele muda por quê? Por mudanças na dinâmica da trajetória das massas de ar que estão passando por ali. Agora está passando uma massa, tá mais frequente, vira uma massa de ar mais úmida. Por isso que o clima está ficando mais úmido. Então, as classificações genéticas, elas vão ser mais utilizadas para quem pesquisa as mudanças climáticas. Porque só observando a trajetória das massas de ar, o comportamento das massas de ar, é que eu vou conseguir compreender as mudanças que acontecem no clima. Tá?
Essa preocupação ela começa na primeira metade do século XX, tá? Tanto para a maior parte dos climatologistas franceses, Sorre, Pedalaborde, tá? Eles vão se preocupar com essa moda que está acontecendo ali na chamada Escola Norueguesa de Meteorologia, tá? Foi na Noruega que começou esse estudo das dinâmicas das massas de ar. E depois esse estudo ele é transportado para outras regiões do mundo, tá? O IOAD vai ser o grande representante africano dessa escola, tá? Para o estudo, aí o jogo das massas de ar, trazendo esse estudo para o clima tropical, tá? E aqui no Brasil, o professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, né, que vai trazer também esse estudo das massas de ar. Tá? A gente sair um pouquinho da classificação tipicamente analítica do Köppen e começar a entender a genética do clima, ou seja, por que ele se comporta dessa forma e desse modo conseguindo explicar as mudanças que vão ocorrendo no cenário climático, no comportamento do clima. Tá? Então, todas as classificações genéticas, elas vão ter como origem a classificação do Strahler, que foi desenvolvida na década de 50. Então, ele utiliza, sim, os dados médios de precipitação e de temperatura, mas ele não utiliza só isso. Ele vai utilizar também o comportamento da atmosfera, ou seja, quais são as massas de ar que estão envolvidas aí nesses tipos climáticos. Ok? Então, a classificação do Strahler, ela é dividida em 3 grandes grupos. Três grandes grupos. Eu coloquei aí vermelho, amarelo e azul para vocês se localizarem do qual que a gente está falando. Então, vermelho, os climas das baixas latitudes. Ou seja, grosso modo, os climas tropicais. Tá? Os climas tropicais, quem é que domina na região tropical? É a célula de Hadley. Então, ora eu estou sob o ramo ascendente da célula de Hadley, ora eu estou sob o ramo descendente. Então, isso vai me trazer ora chuva e ora seca. Tá? É isso que domina ali os climas das baixas latitudes. Em termos de temperatura, é quente que no inferno o ano inteiro, porque a gente está próximo ali do Equador. Tá? Os climas das médias latitudes, em amarelo. Tá? Os climas das médias latitudes, eles vão ser ora dominados por massas de ar tropicais, ora dominados por massas de ar polares, dependendo da estação do ano. E os climas de altas latitudes vão ser dominados pelo anticiclone polar, ou seja, eles são frios o ano todo. Tá? Então, os climas das baixas latitudes são 14 unidades climáticas básicas que o Strahler vai trabalhar. Primeira delas, o clima equatorial úmido, que é meio redundante, né? Porque o clima equatorial já dá essa implicação de que é úmido. Na classificação do Köppen, ele aparece como AF. Então, A, quente o ano todo, F, úmido o ano todo. Então, o clima equatorial úmido, ele é dominado pela zona de convergência intertropical, que vocês estão observando aí nas cartas sinóticas de vocês, aquela cobrinha que tem ali perto da região do Equador. A zona de convergência intertropical é aquela região de baixa pressão atmosférica que está, a maior parte do ano, ali próxima da região equatorial, que é para onde convergem os ventos alísios. Então, sendo uma região de baixa pressão para onde os alísios chegam, então os alísios chegam ali e sobem, né, formando nebulosidade. Tá? Então, o clima equatorial, ele é quente, por ser equatorial, e ele é úmido em função aí dessa permanente nebulosidade aí produzida pela ZCIT. Então, quente e chuvoso o ano todo. Só que pode ter algumas variaçõezinhas de precipitação. Normalmente eu tenho pouquinho mais de precipitação nos equinócios e um pouquinho menos nos solstícios. Por quê? Lembra, vocês que foram bons alunos de astronomia, nos equinócios o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Equador. Então vai ter mais evaporação sobre o Equador. Nos solstícios o Sol se desloca para os trópicos. Então a ZCIT ela vai se deslocar um pouquinho mais para o norte, um pouquinho mais para sul. Então reduz um pouquinho
a precipitação, mas não o suficiente para caracterizar um mês seco. Tá? A amplitude térmica diária é maior do que a anual, né? Quem é da região amazônica sabe disso, então você tem o dia que é quente que no inferno, aí dá aquela chuva de tarde e dá uma refrescadinha à noite, tá? Mas é esse comportamento todo dia, o ano todo, tá? Então, a média de temperatura anual, ela não varia muito. A amplitude térmica anual, ela é baixa, porque o ano inteiro é quente. O ano inteiro é esse padrão, tá? Então, a amplitude térmica, a temperatura, a diferença de temperatura entre verão e inverno, não tem. É a mesma coisa o ano todo. Então, para ser classificado como equatorial úmido, a amplitude térmica anual, ela não pode passar de 6 graus, ou seja, a diferença entre o verão e o inverno. Basicamente, janeiro e julho, né, que vão ser os meses de referência. Tá? Quem chama? Segundo tipo climático, o clima monsônico e de ventos alísios do litoral, que na classificação do Köppen pode aparecer como AF, que é o quente úmido o ano todo, ou um AM, que é o quente com uma curta estação seca. Tá? Ele é dominado pelos ventos alísios no litoral leste dos continentes. Então é o clima que você observa no litoral brasileiro, tá? Que ele é banhado pelos alísios, os alísios trazendo a umidade do litoral. Então, da mesma forma que o equatorial, ele é quente e úmido o ano todo. Tá? Agora, percebam que tanto que para o Köppen, esses dois tipos climáticos, eles vão aparecer praticamente com a mesma classificação. Os dois vão ser classificados como um AF. Eventualmente pode ter um AM, mas a maior parte do mundo, o clima de ventos alísios do litoral é AF, ou seja, ele é quente e úmido o ano todo. Então, se fosse na classificação do Köppen, tanto o clima do interior da Amazônia, quanto o clima do litoral brasileiro, é tudo a mesma coisa. Quente e úmido o ano todo. Para o Strahler, não. Para o Strahler aparece com uma classificação diferente. Tá? Por quê? Porque a massa de ar que gera aquilo é diferente. Tá? Então, o equatorial úmido, quem governa isso é o ramo ascendente da célula de Hadley, que é a AZCIT. Tá? E para o clima litorâneo úmido, é o vento alísio. Tá? O resultado é o mesmo, quente e úmido o ano todo, mas a massa de ar que o produz é diferente, por isso que na classificação do Strahler aparece como tipos climáticos diferentes e para o Köppen é o mesmo tipo climático, é a F. Tá? Então, o critério dos dois é diferente. Tá? É por isso que a classificação é diferente. No clima dos ventos alísios do litoral, eu tenho ligeiros picos de chuva nos solstícios, porque eu já não estou mais próximo do Equador, e uma ligeira redução nos equinócios, tá? Os equinócios, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Equador, então é ali que vai chover. Se eu estou um pouquinho mais para baixo, que é o caso do litoral brasileiro, aí eu tenho uma ligeira redução nos equinócios. E aí, da mesma forma, a amplitude térmica diária é maior do que anual, que é esse jogo de ser quente o ano todo, e a amplitude térmica anual não excede 6 graus. Ela é né, no máximo 6 graus o ano todo, ou seja, não tem diferença entre o verão e o inverno. Ok? Terceiro tipo, que é o tropical seco úmido ou tropical típico, que é o AW. Ele é quente o ano todo e W significa que é seca de inverno. Tá? Ele é dominado pela oscilação da ZCIT da célula de Hadley, ou seja, ora eu estou sobre o ramo ascendente da célula de Hadley, ora eu estou sobre o ramo descendente, porque ela vai se deslocando para o hemisfério norte, para o hemisfério sul. Então, se eu estou sobre o ramo do descendente da célula de ascendente da célula de Hadley, que isso acontece no verão, vai ser a época das chuvas. Quando é inverno, que a célula de Hadley se deslocou para o outro hemisfério, esse interiorzão do Brasil ele vai estar sob o ramo descendente da célula de Hadley. Então, é a época da estação seca. Tá? Então, é o clima que domina a maior parte do território brasileiro. Tá? Ele é seca de inverno, chuva de verão. Em termos de temperatura, ele é quente o ano todo. Então, a gente diz que esses climas, o clima tropical, eu só tenho 2 estações no ano. A estação chuvosa e a estação seca. Tá? Em termos de temperatura, eu não tenho variação.
Tá? E o quarto tipo climático tropical é o tropical desértico, que vai ser um BSH ou um BWH, então sempre quente. Dominado pelos anticiclones subtropicais, ou seja, o ano todo está sob o ramo descendente da célula de Hadley, então ele vai ser seco o ano todo. São os desertos, o Saara, deserto da Arábia, essas bandas aí. Tá? Ok? Então, esses são os climas tropicais, de baixas latitudes. Agora, os climas de médias latitudes. Subtropical seco, tá? Que ele pode ser um deserto quente ou um deserto frio. Tá? Que eles são um prolongamento, digamos assim, tá? Dos climas tropicais secos. Então, assim como você tem o deserto do Saara, que é a unidade 4, a extensão dele para norte, né? Então, seria a borda norte do deserto do Saara, que você já saiu da região tropical, mas ainda é seco, aquela transição ali, né, do deserto para um clima mais de estepe, tá? Então, pode ser uma extensão do deserto, ou pode ser também por posição de sotavento. A gente tinha visto, né, posição de sotavento, ela é mais seca também. É o caso do interior da Argentina, tá? Que aquele lado lá do Chile, que está voltado para o Pacífico, é úmido, mas você passou os Andes, o vento é descendente, então vai ficar seco no interior da Argentina. Tá? Ou por correntes marítimas frias também, tá? Que pega o norte do Chile ou o deserto de Kalahari, na África. Tá? Vai ser esse o caso também. Então, esse é classificado como subtropical seco. Tá? Então, eu tenho aí seco o ano todo, com uma amplitude térmica razoável já. Não é um deserto típico, que é quente o ano todo. Tem uma época um pouquinho, bem pouquinho, mais friazinha, né, no inverno, que eu já não tô na região tipicamente tropical, né? Já tô na região temperada do globo. Tipo climático 6 é o subtropical úmido, que é representado com a sigla CFA na classificação do Köppen. Então, temperaturas amenas o ano todo, né? Sem estação seca, com verão quente. É isso que significa o código CFA. Então, olha as massas de ar que atuam sobre esse território, sobre esse clima. Os alísios, a frente polar e as chuvas tropicais. Os alísios, que atuam no verão, traz chuva. A frente polar, que atua no inverno, traz chuva. E as chuvas tropicais, que atuam no verão, traz chuva. Então, é um clima que não é atingido praticamente ao longo do ano por massas de ar seco. Ele é chuvoso o ano todo, porque não interessa se é verão ou se é inverno, ele é banhado por massas de ar úmido. Tá? Então, eu tenho, qual a característica desse tipo climático? Sem estação seca e as 4 estações do ano bem definidas. Ou seja, eu tenho primavera, tenho verão, tenho outono e tenho inverno em termos de temperatura. No clima tropical, eu não tenho isso. Eu só tenho ou seco ou úmido. É quente que nem o inferno o ano todo. Tá? No clima subtropical úmido, aí eu tenho uma temperatura variável ao longo do ano. Tá? Que é o sul do Brasil. A maior parte do sul do Brasil vai ser um CFA. Partes da Europa, também partes do sul dos Estados Unidos, também vai pegar isso daí. Sul do Japão, sul da China, por aí. Tá? Sul do Japão. Uhum. 7, o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é um clima bem interessante. Tá? Por quê? Ele já é um pouquinho mais afastado do Equador. Eu já saí, já estou longe dos desertos, já estou indo mais em direção à região polar. Então, já não sou mais tão atingido pelas massas de ar tropicais durante o verão. Tá? Então, eu não tenho essa chuva de verão tão frequente. E eu já estou suficientemente perto do polo para ser muito frequentemente atingido pelas chuvas no inverno. Eu tenho uma frequência maior das massas de ar polar. Então, eu recebo muita massa de ar polar no inverno e recebo pouca chuva tropical durante o
verão, já estou mais longe da região tropical. Então, como é que vai ser o regime de precipitação desse clima? Eu vou ter um inverno chuvoso, que estou recebendo as massas de ar polares, e vou ter um verão seco, porque eu não estou recebendo as massas de ar tropicais. É o clima típico, adivinha de onde? É difícil, a região do Mediterrâneo, justamente, né? Do mar Mediterrâneo, que é o sul da Europa. Então, Grécia, Itália, Espanha, Portugal, mas ele vai aparecer também em outras regiões do globo, tá? O miolinho do Chile, o meinho do Chile, tá? Vai ter essa característica também, tá? Vocês estão vendo que eu tô falando bastante do Chile, né? Repararam? Tá? Ok. Então, o meinho do Chile, a gente vai ter a instalação aí do clima mediterrâneo, tá? E a partes da Califórnia também, tá? A mais ou menos a mesma posição em termos de latitude, tá? A gente poderia falar que até aqui dentro do Brasil, talvez até o interiorzão do Rio Grande do Sul, para frente de Bagé, assim, daria para a gente classificar, já quase para classificar como um clima mediterrâneo. Tá? A gente observa bem isso, ele é um pouco mais úmido no inverno e mais seco no verão, tá? Mas não chega a ser um mediterrâneo, mas tá quase lá, assim, tá? 8. Marítimo da costa ocidental, esqueci de falar a classificação das letrinhas do Mediterrâneo, né? Então, é a temperatura variável ao longo do ano, né? E o S significa que é seca de verão, tá? Podendo a terceira letra ser um A ou um B, ou seja, o verão quente ou o verão ameno, tá? 8. Marítimo da costa ocidental ou temperado oceânico, que pega a Europa Ocidental, então a Inglaterra, partes da Dinamarca, Irlanda, Europa Ocidental, França, né? Então, Europa Ocidental, isso daí, tá? Qual é a massa de ar que está atuante ali? É os ventos de oeste. A gente tinha visto que o giro do anticiclone dos anticiclones subtropicais faz com que eu tenha ventos predominantes de oeste nas latitudes médias, tá? Então, os ventos de oeste vão trazer a umidade oceânica para esses litorais. Então, pega toda a Europa Ocidental, aquele pedacinho ali no Canadá como é que chama essa cidade, meu Deus do céu? Agora fugiu. É Vancouver. Tá? Região de Vancouver, ali no Canadá, tá? Vai pegar justamente essa latitude aí, que é a região preferencial desse clima. Então, os ventos de oeste, o sul do Chile, também vai pegar esse tipo climático, tá? Que é o correspondente aí no hemisfério sul, tá? Que são esses ventos vindos de oeste trazendo essa umidade do oceano, tá? Professora, mas tanto ali no Chile quanto na Califórnia, não tem corrente marítima fria? Como é que essas regiões são tão úmidas assim? Sim, porque a corrente marítima fria, ela não pega ali a partir do sul do Chile, nem ali no Canadá. Ela começa a atuar um pouquinho mais próximo da região tropical. Então, a corrente marítima fria que tem ali na Califórnia, ela não pega no Canadá. Tá? Ela começa a atuar já no território dos Estados Unidos. Mesma coisa a corrente marítima aqui na América do Sul, a corrente de Humboldt. Ela atua ali no Chile mais para o norte. Ela deixa o norte do Chile mais desértico. Tá? O sul do Chile é chuvoso, né, em função aí dos ventos de oeste. Tá? Então, ele tem as 4 estações bem definidas. A mesma lógica vai valer para a Europa também, né? Os ventos de oeste ali atuando. Tá? Então, são as 4 estações bem definidas. Também tem primavera, verão, outono e inverno. E super chuvoso o ano todo. Professora, qual que é a diferença do clima 8, marítimo da costa ocidental, para o clima 6, subtropical úmido? Se os dois são 4 estações bem definidas e sem estação seca. Simples. A diferença é que o subtropical úmido, ele tem as 4 estações bem definidas. E o marítimo da costa ocidental tem as 4 estações bem definidas. Tá? É essa a diferença.
9. Seco de latitudes médias ou desértico. Então, são aquelas regiões que são secas por efeito de continentalidade, principalmente. Que você vai pegar porções ali do sul da Rússia, China, né? Regiões ali próximo do Afeganistão, norte do Afeganistão, algumas porções dos Estados Unidos também. Então, é essa faixa de latitude aí, né? Que eles são secos basicamente por continentalidade, por estarem muito longe do litoral, tá? Esses aí são desertos que eles já têm uma amplitude térmica anual bem grande, né? Bem grande assim, comparado com o deserto, que tipicamente eles são sempre quentes. Não, esses desertos eles são quentes durante o verão, mas já são mais fresquinhos durante o inverno, tá? E seco o ano todo. Clima 10, continental úmido ou temperado típico, tá? Então, você vai pegar o interiorzão da Europa, isso daí, então é Ucrânia, algumas partes do Canadá, uma boa parte da Rússia, vai pegar esse tipo climático, tá? Então, a região já está caminhando para mais perto do polo, tá? Mas por efeito de continentalidade, são climas super marcados pela continentalidade. Então, lembra o que faz a continentalidade? Ela aumenta as amplitudes térmicas. Então, o verão é muito quente e o inverno é muito frio, tá? Então, ele é úmido o ano todo, porque, tipo, embora não seja a umidade comparada com a da Amazônia, né, não tem esse nível de precipitação, mas por conta da temperatura, o jogo entre temperatura e precipitação, como a gente vai ver quando a gente estiver fazendo o climograma, esse jogo de temperatura e de precipitação, então ele já deixa o clima mais úmido. Porque, tipo, uma coisa é você ser úmido quando você tem 10 graus de temperatura, outra coisa é você ser úmido quando você tem 30 graus de temperatura média. Então, a quantidade de água que eu preciso ter para ser úmido com 10 graus é muito menor do que a quantidade de água que eu preciso para ser úmido com 30 graus, né? Que o 30 graus evapora mais água, tá? Então, é basicamente esse interiorzão da Europa, Ucrânia, Rússia, é onde vai aparecer esse clima continental úmido. Então, ele tem as 4 estações bem definidas e também sem estação seca, tá? Qual que é a diferença? Então, lembrando, o clima subtropical úmido, que é o clima 6, ele tem as 4 estações bem definidas. O clima 8, que é o marítimo da costa ocidental, tem as 4 estações bem definidas. E o continental úmido, que é o 10, tem as 4 estações do ano bem definidas. Tá? Então, um verão super quente, registrando aí, não raro, temperaturas de 35 positivos. E o inverno bem frio, registrando, não raro, temperaturas de 35 negativos. Tá? Por fim, os climas de altas latitudes. Unidade 11. Bosques boreais, continental, subártico ou temperado frio, que é o miolão do Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Tá? Essa faixa aí de latitude, que é onde eu tenho a instalação das florestas de coníferas, que são os pinheirinhos de Natal. Tá? Esses climas, eles são dominados pelo anticiclone polar a maior parte do ano, mas eventualmente eu tenho a chegada de massas de ar temperadas, ou seja, dá para fazer um calorzinho no verão. Bem pouquinho, mas tem um calorzinho no verão. Tá? Então, verão bem ameno e frio o resto do ano. Por isso que é chamado de temperado frio. Eu tenho variação de temperatura, mas é mais pendendo para o frio. Perceba que ele é um clima D já. Então, DF, então ele é frio a maior parte do ano, mas chuvoso ainda, né? Tem umidade, tá? Então, verão ameno e frio o resto do ano, tá? Úmido o ano todo. Esse tipo climático, ele não acontece no hemisfério sul. Ele só acontece no hemisfério norte. Por quê? Porque o hemisfério sul praticamente não tem terra nessa latitude. É a latitude do entorno da Antártida, que eu só tenho oceano. Quando eu vou para o hemisfério norte, eu tenho bastante continente nessa latitude. Mas aqui, no hemisfério sul, não. Tá?
Então, clima que só, por isso que é chamado, né, o clima de bosques boreais, né? Porque não existem esses bosques austrais. Essa faixa de latitude no hemisfério sul, ela tá dominada por oceano. 12. Tundra marítimo subártico ou polar. O que é a tundra? São aqueles musguinhos que florescem só no auge do verão. Então, deu 2 semanas, assim, que abriu um pouquinho de sol, floresce aqueles musguinhos e fechou. O resto do ano é congelado. Tá? Então, ali já bem próximo da região polar. Tá? Frio o ano todo, com verão bem curtinho, que é quando florescem esses mosquinhos. Tá? 13, o glacial, que aí não tem nada. Aí é só gelo. Então, é congelado o ano todo. Então, a massa de ar dominante ali são os anticiclones polares. Então, tudo congelado o ano todo. Não tem nem esse verãozinho de 2 semanas. Tá? E, por último, o Strahler coloca uma 14ª unidade, que são os climas azonais. O que são os climas azonais? São climas frios que podem aparecer em qualquer região do planeta. Tá? Na região tropical, na região temperada, na região polar. Por quê? Porque são climas de montanha. Então, é o efeito que a orografia produz no clima de abaixar a temperatura. Então, você pega Quito, no Equador, temperatura média anual é 15 graus. No país chamado Equador. Tá? Como assim? Né? Por quê? Porque é o efeito da altitude ali dos Andes. Tá? Então, os climas de montanha são muito variáveis em termos de pouca distância. Então, caminhou um pouquinho assim, você já tá numa unidade completamente diferente. Eu tinha um amigo que ele era de Medellín, e ele falava que, tipo, em Medellín, se você sobe 1 hora de carro, você já tá num clima super frio. Você desce 1 hora de carro, você já tá num clima super quente. Então, esse efeito da orografia é bem interessante, né? Poucos quilômetros que você anda, você já tá numa unidade climática completamente diferente. Tá? Mas, basicamente, é o efeito de deixar o clima mais frio ao longo do ano. Tá? Fechou, crianças? Tá? Então, essa era a parte de conteúdo, a parte expositiva propriamente dita. É bastante informação, eu sei, mas isso é coisa que a gente só aprende no treino mesmo. Só a hora que a gente estiver pesquisando o clima mesmo que a gente começa a entender como é que funcionam essas diferentes unidades climáticas, tá? Agora eu vou falar para vocês qual é a atividadezinha que vocês vão fazer. Tá? Vocês vão fazer o climograma, que é esse gráfico aqui, no papel milimetrado, utilizando dados de precipitação e de temperatura de cidades brasileiras que eu vou passar para vocês com a cidade que cada um vai pegar. Ok? Como é que você vai fazer? Você vai entrar no site do INMET. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai entrar aqui. portalinmet.gov.br. Oxi. Pela busca, vai lá. Aqui. Ai, com ponto. Vou em clima, normais climatológicas, downloads. Escolho o período, pegar normal mais recente, 1981 a 2010. Ele vai me abrir aqui o menu. Tem vários dados aqui que eu posso baixar. Boa tarde, minha querida. Tá. Tá, então, ó, de novo, portal.inmet.gov.br. Estou disponibilizando o link no chat aí também, tanto no portal, já dessa parte. Ah, tá ótimo. Tá. Então, portal.inmet.gov.br, clima,
normais climatológicas, downloads. Aí o período, 1981 a 2010. Ok? Aí quais são os dados que a gente vai utilizar? Temperatura e precipitação. Qual que é o dado aqui? Temperatura média compensada mensal e anual. Você vai clicar aqui. Ele vai baixar para você a planilha de temperatura. Tá? E depois eu vou lá em precipitação. Precipitação acumulada mensal e anual. Clico, ele vai baixar a planilha de precipitação. Tá? Beleza. Deixar aqui. Vou abrir a planilha aqui de precipitação para vocês verem como é que ela funciona. Esperar a boa vontade do computador aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó, aqui na precipitação ele vai me dar a cidade, o estado e a precipitação mês a mês e a precipitação a soma anual, tá? Mesma coisa vai valer para a temperatura, do mesmo jeito a planilha da temperatura. Então, ele dá a cidade, as temperaturas ao longo do ano e a média do ano. Ok? Então, você vai pegar a cidade que você foi sorteado e você vai fazer o climograma. Eu aqui para o meu, eu peguei a última aqui de Taguatinga, no Tocantins. Tá? Então, eu tenho esses dados aqui. Então, em janeiro chove 286, em fevereiro chove 208, em março chove 277, em abril chove 138, em maio chove 34, em junho chove 2,9 e assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho esses dados de precipitação e de temperatura. Aí eu vou lá... Isso aí é uma média... Isso. É a normal climatológica. Isso, para cada mês. Tá? Aí, o que a gente vai fazer com o nosso papel aqui? Será que ele não vai abrir o papel? Peraí. Deixa eu fechar. Aqui. Aqui eu tirando as fotos para fazer para vocês ontem à noite. Você vai pegar o seu papel milimetrado e você vai aqui embaixo, ó, colocar os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, vai escrevendo os meses do ano. Ok? Fazendo um quadrado aqui de 12 centímetros de base. E aí, subindo duas bases. Só tá aparecendo em todas as páginas. Ai, Jesus. Pra mim também. Peraí. Tá gravada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, dá pra... Dá. É o jeito, não tem como. Deu para ver agora? Agora sim. Tá? A primeira imagem, embaixo do JFM. Isso. Correto? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, isso daí. Você vai fazer isso no seu papel milimetrado. Tá? Aí, colocando uma barrinha ali para cima e outra também ali na esquerda, uma na esquerda e outra na direita, seguindo aqui com a régua. Tá? Ok. Aí depois você vai
plotar as precipitações. Como você vai fazer isso? Não, não é essa que eu quero. Acho que eu vou apresentar minha tela, é mais fácil. Tá? Vocês vão ficar vendo a minha tela aqui. Aí vocês vão aqui. Ó. Aí você vai do lado direito. Aqui tanto faz, tá, gente? Não tem uma convenção assim do lado direito, do lado esquerdo. Normalmente a gente faz do lado esquerdo a precipitação, do direito a temperatura. Você vai plotar, você vai escrever aqui do lado esquerdo do gráfico os valores que vão ser para a precipitação. Coloca aqui no finalzinho, ó, precipitação em milímetros, tá? Tá vendo aqui? Ok? Então, você vai colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50, de acordo aí com os milímetros do papel, tá? Até onde, professora? Até um pouquinho acima da máxima precipitação que você tiver ali no seu gráfico. Então, para minha cidade, acho que tinha o janeiro, quanto que era? Não, era dezembro. Tem uma precipitação de 291 milímetros em dezembro. Então, eu tive que emendar uma folha na outra aqui, como vocês podem reparar. Tá? Então, se você tiver na sua cidade algum mês com uma precipitação acima de 270, você vai precisar emendar a folha. Tá? Quem pegou as cidades amazônicas está ferrado. Tá? Beleza? Coloquei aqui, escrevi todos os dados de precipitação. Show? Aí vem o pulo do gato. Do outro lado, eu vou escrever os valores de temperatura. Tá? Em que escala? Tá? Onde, na linha em que está marcando 10 de precipitação, eu vou fazer corresponder aos 5 de temperatura. Na linha onde está marcando 20 de precipitação, eu vou colocar o 10 de temperatura. E assim sucessivamente. Sempre o valor de temperatura sendo metade do valor da precipitação, para estar na mesma linha. Tá? Por que isso? Porque a definição de Gossan para mês seco, o que a gente chama de mês seco, climatologicamente falando? É um mês cujo valor numérico de precipitação é inferior ao dobro da temperatura. Então, vamos imaginar, um mês que eu tenho uma temperatura média de 30 graus, esse mês será chuvoso se a precipitação dele for acima de 60. E ele será úmido, ou será seco, se a precipitação for inferior a 60. Essa é a definição de mês seco, tá? Quando a precipitação é inferior ao dobro da temperatura. Ok? Então, você construindo o gráfico assim, você vai bater o olho nele, você vai saber quais são os meses secos e os meses chuvosos. Tá? Então, plotei aqui, coloquei aqui os valores aqui, a escala de temperatura. Então, a escala de precipitação vai de 10 em 10, a escala de temperatura vai de 5 em 5. Ok? Beleza. Agora, eu vou plotar os meus dados de precipitação. Tá? Para cada mês do ano, eu vou colocar ali o dado que ele me deu de precipitação. Então, aqui no caso, o meu para janeiro. Janeiro, ele me deu uma precipitação de 288, se eu não me engano. Não está muito nítido na imagem, mas vai ter... Deixa eu colocar a próxima imagem, que ela vai estar mais nítida aqui. Aqui tá melhor. Ó. Eu tenho uma precipitação de 288. Então, eu traço aqui, faço um tracinho, onde seria o 288. Fevereiro. Ele me deu uma precipitação de 211.
8. Março, ele me deu uma precipitação de 278. Abril, ele me deu uma precipitação de 138. Maio. Aí, maio já está em outra imagem. Aqui. Ó. Aí, maio. Ele me deu uma precipitação de... Quanto que tá aqui? 35. Tá? Você vai fazendo os tracinhos para quanto deu de precipitação para cada uma das suas cidades. Junho, ele me deu uma precipitação de 3. Julho, me deu uma precipitação de 1. Agosto, me deu uma precipitação de 2. Setembro, me deu uma precipitação de 21. Eu vou marcando qual que é o valor de precipitação para cada um desses meses. Ok? Tá? Marquei todos os pontinhos. Eu vou traçar com a régua para fazer as barrinhas. Tá? Fazendo as barrinhas de precipitação. Só traçando com a régua depois que eu já plotei os valores máximos. Tá? E aqui vejam que eu já coloquei a temperatura. Tá? Eu fui burra de não tirar a foto antes de colocar a temperatura. Temperatura é um negócio um pouquinho mais chatinho de plotar. Eu vou fazer aqui ao vivo em cores com vocês. Ó. Ah, não é no Fotos que eu quero, é no Paint. Eu vou imaginar aqui uma cidade fictícia, tá? Que eu coloquei aqui os meus dados de precipitação e de temperatura, quer dizer, só de temperatura aqui, tá? Como é que eu vou plotar isso? E aqui os meses aqui no meu climograma, tá? Aqui percebam que a temperatura varia de 5 em 5 graus. Então, se para a precipitação, cada milímetro do papel valia 1 milímetro de chuva, se aqui cada centímetro vale 5 graus, então cada milímetro do papel milimetrado vale meio grau. E aí eu tenho que ficar ligado nas regras de arredondamento, por exemplo. Tá? Então vamos lá, eu tenho essa linha aqui, que é a linha do 25, ok? A minha cidade fictícia aqui, ela tem uma temperatura em janeiro de 25,9. Vamos arredondar para 26, tá? Onde é que eu coloco o 26? Se cada risquinho do papel milimetrado é meio grau, então o 26 vai estar 2 risquinhos acima do 25. Eu vou plotar ele aqui. Tá? Fevereiro, 26,2. Vamos colocar 26 também. Então, 2 risquinhos acima do 25. Março, 27. Então, cada risquinho é meio grau. Então, 27 são 4 risquinhos, né? Porque cada um é meio. Então, 25, 25,5, 26, 26,5, 27. Vai ficar aqui. Abril, 26,5. Então, aqui no 25, 25,5, 26, 26,5. Aqui. Março, 24. 24 vão ser 1 grau a menos que o 25. Né? Então, são 2 risquinhos abaixo do 25. Aqui. Tá? Junho, 23,4. Vamos considerar 23,5. Tá? Então, aqui acima do 20, 2 risquinhos, 21,
2 risquinhos 22, 2 risquinhos 23, mais um risquinho 23,5. Julho, 23,2. Vamos arredondar para 23. Então, aqui acima do 20, 2 risquinhos 21, 2 risquinhos 22, 2 risquinhos 23. Agosto, 23,5. É um risquinho acima do 23, né? 23 do mês passado, agora a gente coloca aqui um acima. Setembro, 24. É 2 risquinhos abaixo do 25, né? Porque cada um é meio grau. Então, aqui eu tenho 25, 24,5, 24. Outubro, 25,4. Vamos colocar 25,5. Isso. Então, 25 eu subo só um risquinho, que é o 25,5. Novembro, 25,8. Vamos arredondar para 26. Então, é 2 risquinhos acima do 25, porque cada um é meio grau. 26. E dezembro, 26,4. Então, vamos colocar 26,5, né? Então, aqui no 25, 26, são 2 risquinhos, 26,5 aqui. Perfeito? Então, aqui eu plotei todos os valores de temperatura. E aí, de acordo com o que a minha coordenação motora permitir, eu vou ligar esses pontos. Professora, Oi. esse trabalho é manual, né? É manual. Computador. Isso. Manual, né? Manual. Tá? E eu só fez na cidade, a senhora fez que horas que eu não vi? Oi? Não, não fiz, não mostrei para vocês ainda. Ah, ok. Tá? Obrigado. Fechou? Fiz a linha da temperatura. Tá? Voltando lá para as imagens. Aqui. Plotei os valores, então, de temperatura, uni esses valores. Tá? Bonitinho. Aí, vai a sua criatividade para você pintar o gráfico. Deixa bem reforçado aqui a linha de temperatura, senão ela não vai aparecer no meio da sua pintura, tá? Mas do jeito que você preferir. Professora, eu quero fazer com a bandeira LGBT. Pode. Fique à vontade, tá? Então, vai pintar as barrinhas, reforçar aqui a linha de temperatura para ficar mais visível. Não esqueça de marcar aqui que a precipitação em milímetros e a temperatura em graus Celsius. Não precisa subir os valores de temperatura, ó, 30, 35, 40, 45, porque você não vai ter cidade que tenha esse tipo de temperatura, tá? Até os 30 tá bom. Tá? E aí, para finalizar, você vai colocar o nome da cidade. Então, aqui eu usei a cidade de Taguatinga, no Tocantins. Tá? E a classificação climática dessa cidade, de acordo com o Köppen e de acordo com o Strahler. Tá? Então, aqui vamos analisar esse gráfico. Tá? Por que que eu vou dizer que você bate o olho e você vai saber quais são os meses úmidos e quais são os meses secos? Se você construir o gráfico dessa forma, fazendo a correspondência da temperatura ali sendo metade da precipitação, ou a precipitação sendo o dobro da temperatura, então na linha do 10 de precipitação vai o 5 de temperatura, na linha do 20 de precipitação vai o 10 de temperatura, o que vai acontecer? Os meses que ficarem, cuja barrinha de precipitação ficar abaixo da linha de temperatura, significa que a precipitação é inferior ao dobro da temperatura, ou seja, são os meses secos. Então, os meses que ficaram abaixo da linha, que a precipitação ficou abaixo da linha de temperatura, são os meses secos. Os meses que ficaram acima
são os meses chuvosos. Tá? Então, esse daqui é um clima que ele tem chuva de verão, perceba, né, que são os meses do começo e do final do ano, e seca de inverno. Quantos meses secos eu tenho? Eu tenho 5 meses secos. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Tá? Então, 5 meses secos já tem uma estação seca bem marcada. Então, ele não é um monsônico, ele é um seca de inverno. Então, ele é quente o ano todo, porque ele tem todas as temperaturas acima de 18, lembra? Para ser um clima A, ele tem que ter as temperaturas todas acima de 18, então são todas acima de 18 aqui, então ele é um A, porque é quente o ano todo, e W, porque ele tem seca de inverno. Então, para o Köppen, ele é um AW. Tá? Para o Strahler, qual que é? Ele é um tropical típico, ou tropical seco-úmido, que ele é quente o ano todo, seca de inverno, chuva de verão. Aliás, esse daqui não é um tropical típico, ele é um tropical caricato, né? Porque essa secura horrorosa aí no meião do ano, tá? Eu acho interessante, né? Só dando aqueles meus pitacos de sempre, né? Que toda a galera fala dos rios voadores, da Amazônia, que trazem as chuvas para o sudeste. Essa cidade fica lá no Tocantins, ou seja, tá na cara ali da Amazônia. Cadê os rios voadores para deixar esse inverno chuvoso? Interessante isso, né? Os rios voadores chegam até São Paulo, mas não chega até no Tocantins. Tá? Então, quem garante a umidade para o sudeste brasileiro no inverno não é a Amazônia, tá, gente? É a frente polar. Ok? Certo? Então, esse é o trabalhinho que vocês têm que fazer. Tá? Qualquer dúvida, sempre lembrando, a gente está atuando aqui nos horários de plantão. Eu vou mandar para vocês por e-mail a tabelinha, tá? Tô mostrando aqui quais são as cidades que cada um vai fazer. Tá? Que eu botei ali no modo aleatório. Tá? Mas eu mando para vocês por e-mail essa tabelinha para vocês saberem qual é a cidade que vocês vão pegar. Tá bom? Professor, então é uma cidade, por exemplo, eu sou o grupo que vai fazer o guitarra. Eu vou fazer sozinho. Uhum. Então é uma cidade para cada um, é isso? Isso, esse trabalho é individual, gente. Então cada um vai fazer uma cidade. Esse aqui, qual é o outro? Ah, o outro é outro, cara. Outras cartas sinóticas. A carta sinótica é em grupo. Esse daqui é individual. Isso. Esse aqui cada um faz um. O sinótico vai ter sorteio de cidade também, não? Não. Sinótico todo mundo faz as 4 cartas. Tá? Ok. E esse aqui cada um faz uma cidade. Professora, Oi. pode voltar lá no minuto? Aqui. Lá na descrição do e-mail da aplicação, então, tem o nome, Tocantins, tá com o nome da cidade, e do lado é a classificação. Com o Köppen e de acordo com o Strahler. Então, a classificação do Köppen são as letrinhas e a do Strahler ela é conceitual, né? Tropical típico. Tá? Isso. Você dá as duas classificações, da classificação do Köppen e da classificação do Strahler. Ok? Tem alguém assistindo o Globo aí? Diga. Isso. Isso. Aí vocês conseguem assistir pegando de novo aí todos o passo a passo. Não, claro. Não, isso em sala eu ficaria tirando as dúvidas com vocês. Só que eu ficaria indo de carteira em carteira para explicando de novo. Mas aqui, né, aí vocês vão pegar depois, fazem com calma, no ritmo de vocês. E aí vocês vão tirando as dúvidas comigo ao longo da semana. Então aqui, professor, você vai entregar quando? Pro dia 17. Tem o outro também? Também, os dois. Tá? É tortura, professor. Que tortura? O quê? Tortura, professor. Quem me chama? Alexandre, Oi. para entregar, como é que a gente faz? Tem que Escanear ou tirar foto e vai plotar ali no Moodle que eu vou colocar para vocês ali o link para vocês postarem lá. Beleza.
Fechou? Mais alguma questão, crianças? Fechou, professor. E em relação às cartas de inscrição, tipo, eu não consigo enxergar nada naquilo. Vem no plantão. Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês querem que eu faça um plantão especial para as cartas sinóticas? Eu posso fazer isso segunda-feira, Pode ser. Seria muito bom, porque eu não tô conseguindo fazer nada. né? Pode ser? Então depois... Aham, não, tranquilo. Vamos fazer assim, então. Segunda às 6 horas. Porque eu vou com aula de população até umas 4, mais ou menos. Tá? 4, 5, vai depender do ritmo. Não, segunda é feriado. Segunda é feriado. Se vocês estiverem em casa, eu posso ficar a tarde inteira de plantão aqui fazer da 1 até as 5. Eu posso fazer plantão aqui, quem quiser ir mais para de noite também, me avisa. Então vamos fazer assim, segunda-feira da 1 até as 5. Tá? Então segunda-feira, feriadão, é que a gente não pode sair de casa mesmo. Segunda-feira eu fico da 1 até as 5, eu faço plantão específico para as cartas sinóticas. Aí vocês vêm em grupos e a gente vai discutindo. Aí não tem aquela questão do tipo eu ficar um grupo esperando, deixando o outro grupo esperar, porque tipo a dúvida de um pode ser a mesma dúvida de outro. Então se um entrar ao mesmo tempo que o outro, não tem problema. Né? Como se fosse uma aula normal, para ir vocês vindo se vocês tiverem as dúvidas aí referente à carta sinótica. Então, segunda-feira, da 1 até as 5. Tá bom? Acho que vai ser interessante isso, para ir tirando as dúvidas de vocês. Né? Mas assim, eu acho que como quando, porque na verdade eu não sei como eu acho que você faltou. Eu acho que você faltou, é para fazer a previsão do tempo. Eu sei. Vem na segunda-feira que a gente vai explicar tudo direitinho, então. Né? Uhum. Eu sei, é difícil. Né? Então, isso. Então, vocês vêm na segunda-feira que a gente faz a explanação, tudo, e vai tirando as dúvidas de vocês fazendo junto. Fechou? Diga. Foi a 9. Uhum. Tá? Fechou então, crianças? Então ficamos por aqui hoje. E aí vocês vão se divertir. Vou passar para vocês então a tabelinha de cada cidade que vocês vão pegar. E aí vocês vão fazendo bonitinho a atividadezinha de vocês. Tá bom? Beijo, crianças. E até semana que vem. Para enviar ainda não. Só postei ela lá. Tá? Não, mas vou colocar lá. Bem lembrado. Bom? Bom fim de semana, crianças. Até. Também tô morrendo de saudade de vocês. Não acredita.